Olá, bom dia, tudo bem? Mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Hoje estou muito feliz, como sempre, né? Com a qualidade dos meus entrevistados. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, a saúde mental, né? Como a saúde mental hoje está, como é que está a cabecinha do brasileiro, como é que está a nossa cabeça, que às vezes a gente pensa que é normal e não é muito normal, né? E aí, gente, a gente vai conversar muito legal sobre isso. É uma pessoa que me ajudou muito, né? Eu, pessoalmente, tenho problemas na família com saúde mental. E eu espero que o episódio de hoje possa ajudar e muito a gente esclarecer algumas dúvidas que nós temos, algumas necessidades que nós precisamos ouvir, né, de um profissional e de saber lidar melhor com a saúde mental, principalmente das pessoas que nós amamos. Então, aqui estou hoje com o meu convidado, Dr. Raul de Castro Miranda, não é isso? Exato. Dr. Raul é médico e psicoterapeuta. Exatamente. É isso aí. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sérgio, muito obrigado. Obrigado pelo convite e eu espero poder corresponder auxiliando as pessoas interessadas aquilo que for possível. Tenho muito prazer em estar aqui. Obrigado. Um prazer e uma honra estar aqui. Eu que agradeço, doutor Raul, até porque eu tenho uma experiência muito pessoal, né, com o senhor me ajudou muito, né, a tentar diagnosticar meu filho no início, né, das crises dele, e isso para mim foi assim, não tem dinheiro que pague isso, né, saber que existem pessoas que não só são profissionais, mas que se importam com a vida das pessoas e com a qualidade de vida. E hoje a gente está vendo um crescimento muito grande, inclusive depois me deu uma estatística que eu fiquei até apavorado com ela, o crescimento, né, de transtornos mentais. Primeiro, eu queria que o senhor respondesse a seguinte pergunta: como é que anda essa saúde mental do brasileiro? Sérgio, eu acho que a saúde mental do brasileiro ela acompanha um pouco a saúde mental do planeta como um todo, né? Quer dizer, o que se observa hoje é um somatório. Quer dizer, nós temos a ideia da medicalização, né, onde as pessoas apresentam sintomas, procuram profissionais ou, eventualmente, por conta própria, atrás de um remédio que possa resolver o problema delas. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em boa parte do planeta, eu diria. A saúde mental, atualmente, não anda boa. Você atravessar a rua aqui, né, a Rua do Imperador de fora a fora, olhando as pessoas, você vai perceber que existem muito menos pessoas que estão sorrindo, por exemplo. Outro dia eu estava prestando atenção nisso. As pessoas andam de rosto mais fechado. Por quê? Porque estão mais preocupadas. Houve uma melhora nos últimos 30 anos extraordinária, não é? Dos medicamentos, da tecnologia de uma maneira geral. Nós nunca nos comunicamos tanto e nunca estivemos tão solitários. Opa, peraí. Então repete essa frase de novo. Pois é. Nós estamos aqui utilizando um meio de comunicação. Eu saio daqui, pego o meu celular, fico ali me comunicando, sabendo o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza. Entendi. Então, isto é comunicação instantânea. Mas nunca estivemos tão solitários. Basta entrar num restaurante, para dar um exemplo, marido, mulher e filhos. Sim. 4 pessoas, cada um com seu celular. Durante 40 minutos continuam ali com seus celulares. Estão naquilo, quer dizer, não há a comunicação. Eu já soube de casos, acredito, o sujeito está num cômodo e o filho está no outro cômodo, ele usa o celular para chamar o filho para vir para almoçar. Então, há muita solidão, não é? Essa ideia de que por trás disso há a ideia da felicidade, né? Então, todos nós queremos ser felizes. E isso é absolutamente impossível, ninguém é feliz, né? Nós temos momentos de felicidade. Entendi. Há muitos momentos de infelicidade. Abrimos as mídias lá com as fotos das pessoas todas maravilhosas e felizes, e nós sabemos que não é assim também. Muitas vezes nos sentimos mal porque nós não estamos naquele
patamar que as pessoas estão ali, e temos, ao mesmo tempo, problemas que são desafios muito importantes, né, Sérgio? Quer dizer, hoje nós estamos lidando não é com a possibilidade da destruição do planeta, nós estamos lidando com os efeitos já imediatos. Cotidianos dessas dificuldades e assim por diante. A mente humana é uma espécie de esponja, seria isso? De absorver tudo que está acontecendo em sua volta. E o que ela vai fazer com isso é que cada um faz de um jeito. E aí isso gera os problemas de saúde mental. Esse é um dos ingredientes que pode gerar alguns problemas de saúde mental. Quais são hoje os problemas que o senhor acha que estão mais evidentes? Olha, depois a gente entra no assunto dos problemas crônicos. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa da área da saúde e essa pessoa estava me dizendo o seguinte: olha, a minha clínica, eu tenho o hábito de fazer a anamnese para perguntar e tal. Todos os meus pacientes estão tomando um medicamento da área da psiquiatria. Todos. Que isso? Ou um calmante, ou um antidepressivo, ou antipsicótico e tal. Isso é um indício, né? E não é esta pessoa, é da área da saúde, mas não é psiquiatra. Então, ela não é psiquiatra? Não é psiquiatra, é de uma outra área, só é da área da saúde. Só mas que quando na ela consulta, faz, né? ela levanta quais são os remédios que está tomando. Todos os pacientes dela, e é uma clientela grande, suponho, então ela disse: olha, não tem ninguém que não esteja tomando um remédio psiquiátrico. Ou um calmante, ou um antidepressivo, ou um estabilizador, enfim, coisas mais ou menos do gênero. Então, assim, pelo que eu percebi, uma das causas é o que está acontecendo em nossa volta, nos atinge. Mas, além disso, além dessa realidade do mundo atual, né, uma realidade onde as pessoas não conversam mais, a não ser pelo aparelho, e por aí vai, não existe uma... Isso influi, por exemplo, o relacionamento entre pai e filho, entre familiar. Isso influi na saúde, diretamente na saúde mental? É um elemento que colabora, né? Sim. Se você tem um núcleo familiar estável, saudável, mesmo com problemas e tal, as suas possibilidades são numa determinada direção. Se você não tem, né, se é um lar onde a coisa está desestruturada e tal, a outra direção. Tem uma coisa interessante, Sérgio. Nós somos o produto daquilo que fizeram conosco, mais aquilo que nós fazemos com o que fizeram conosco. Exemplo, me permita aqui para... Você tem o João. O João é alcoólatra. Ele tem 2 filhos. Sim. É alcoólatra, pesado e tal. 2 filhos. Muito bem. Um filho bebe, é alcoólatra e diz assim: sabe por que eu sou assim? Por causa do meu pai. O outro filho diz assim: sabe, eu fundou a Liga Anti-Álcool, odeia álcool. Sabe por que eu sou assim? Por causa do meu pai. Portanto, o pai influenciou os filhos na relação com a bebida, mas cada um pegou essa influência de uma maneira. Um se tornou alcoólatra e outro se tornou anti-álcool. Então não dá para dizer que tudo que nos fizeram, nós somos e tal. Nos fizeram coisas boas e ruins, o contrário também, né? Você planta coisas boas, mas acaba colhendo às vezes coisas ruins. Temos que tomar as nossas decisões. Temos uma parte da responsabilidade do que nós fazemos com as nossas vidas. Quer dizer, houve uma causa, porém a consequência ela pode ser, né, diferente, depende de cada pessoa, de como ela reage. Isso. Interessante, para você ver quanta coisa a nossa mente determina, né? Agora, quais são hoje os diagnósticos mais comuns dos transtornos mentais? Olha, não sou eu, a Organização Mundial de Saúde diz que, nesse momento, a depressão é a 3ª causa de não comparecimento ao trabalho e a tendência, me parece que em 10 anos ou 20 anos, é se tornar a 1ª causa. Então, os transtornos de humor, sobretudo os quadros depressivos, eles estão se espalhando, até por isso que nós dissemos há pouco e tal. Então, a depressão é um quadro muito que você vê no consultório todos os dias. Os transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, tem aparecido numa quantidade muito, muito grande. As psicoses, né? Quer dizer, a esquizofrenia, que é uma das coisas que vamos falar aqui depois. Então, você tem uma quantidade de situações. Transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade. Agora, mais recentemente, enfim, essa coisa do autismo, transtorno do espectro autista. Nossa, mas é uma lista muito grande, né? Muito grande. E essa lista, de certa forma, mesmo que ela seja grande, voltando na raiz do problema,
as consequências são as mesmas ou vai diferenciando de acordo com, por exemplo, a genética influi em determinados diagnósticos mentais? Desculpe estar explorando muito o senhor. Não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui para isso. O que eu puder, com muito prazer. Eu espero corresponder apenas e poder colaborar de alguma maneira. A lista já é grande, certo? É. Então vamos lá, vamos tentar repetir de novo, porque algumas pessoas nem conhecem. Então, a depressão é a que está na... todo dia, né? A gente está tipo na ponta. A terceira maior causa de afastamento do trabalho no mundo, não sou eu que estou dizendo isso, é a Organização Mundial de Saúde, é a depressão. Sim. E o que eles têm como estimativa nos próximos 10 anos ou 20 anos, eu não lembro de cabeça, é que isso chegue a ser a primeira causa de afastamento do trabalho. A depressão, transtornos depressivos de uma maneira geral. Isso aparece muito. Os transtornos de ansiedade, né? Pessoas que dizem, olha, eu estava num lugar e tive uma crise, o coração começou a bater, muitos quadros de ansiedade. Transtorno do pânico, temos diferenças, podemos falar disso depois também, muito comum. Né? E os outros quadros, né? Como eu disse há pouco, nesse momento, existem coisas que estão um pouco na moda, num dado momento, diminuem. Hoje está muito essa coisa do espectro do autista agora. Até algum tempo atrás, tínhamos muito transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, o que acontece? O TDAH, o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, ele está sendo muito diagnosticado e, ao contrário do que as pessoas pensam, eu tive o Congresso Brasileiro de Psiquiatria no ano passado, o Dr. Luiz Ronde, que é uma das maiores autoridades em transtorno de déficit de atenção no Brasil, estava dizendo o seguinte, olha, nós psiquiatras estamos recebendo o selo de estarmos fazendo diagnóstico demais de TDAH. Eu cheguei a ouvir demais, não é possível, muita gente não tem. Bom, provavelmente existem pessoas que estão medicadas e que não têm TDAH, mas ele disse o seguinte, é o contrário. Tem muita gente que tem TDAH e que não está diagnosticada, consequentemente não está medicalizada. E ele tem números do país como um todo, é uma outra perspectiva. Então, portanto, a gente tem o TDAH, ficou durante muito tempo, de uns tempos para cá, a gente tem ouvido mais o transtorno do espectro autista. Antigamente você tinha o Asperger, você tinha outro, isso tudo acabou agora com o DSM-5, com a mudança dos critérios e tal, e você tem um transtorno do espectro autista. Tem, de fato, muita gente que não estava sendo diagnosticada, está sendo diagnosticada agora. Então, então sempre existiu e, de repente, o que estava faltando é saber aonde eles estavam. Onde eles estavam, E aí gerar também um protocolo de reconhecimento desse tipo de problema, não é isso? E aí sim, principalmente na questão da saúde pública, e aí começou, então, a haver uma enxurrada de casos. Não é isso? Porque hoje a gente está sempre... Nós moramos aqui perto e na nossa rua tem uma instituição que trata e diz a Márcia, se eu não me engano, a diretora, de que tem uma fila de mais de 400 pessoas para receber o atendimento. Olha só. Pois é. Que ela é um grupo de amigos, né? Do GAP, né? Do GAP. Isso. Então, você veja dois elementos, duas vertentes aqui nessa nossa conversa que eu acho que são pertinentes. Primeiro, a quantidade de pessoas que precisa de auxílio na saúde mental só aumenta. A quantidade de profissionais não dá conta disso. Isso é uma verdade. Não tem como. Quer dizer, muitos dos colegas não conseguem mais atender o serviço público. Então, a sua agenda, né, doutor? Então, os problemas da ordem da saúde mental, você tem menos profissionais do que deveria ter. Esse é o primeiro lado, de um lado. Do outro lado, tem um agravante. Se eu sou ortopedista e o sujeito caiu da bicicleta e está com dor na perna, eu vou lá, radiografo e digo, olha, tem uma fratura da tíbia, está aqui, olha aqui, presta atenção, vamos fazer isso. Se eu sou um cardiologista, eu vou lá, faço um eletrocardiograma, está infartando. Se eu sou pneumologista... Na psiquiatria, você não tem exames complementares, que são muito menos aqueles que fazem diagnóstico. Quando nada, você tem alguns exames que servem muito mais para afastar causas orgânicas, para saber se aquela depressão está ligada, por exemplo, à deficiência de vitamina B12. Então, você pede a vitamina B12, se estiver muito baixa, se pensa na possibilidade desse quadro. Mas para as patologias, então o diagnóstico é clínico, é subjetivo. E isso é complicado. E nem todo profissional, além de ter poucos, nem todo profissional, de repente, está com essa
com esse leque de informações, até porque, por causa dessa variedade, o senhor já falou aí uma relação que eu já contei, são mais de 6 problemas de transtornos mentais. E aí, como é que fica, doutor? Principalmente o senhor que não é da área pública, mas eu estou trazendo esses dados, né? Assim, aqui em Petrópolis, por exemplo, nós temos 2 psiquiatras apenas para atender a demanda da saúde mental no sistema de saúde. Entendeu? E é muito complicado. Até porque esse diagnóstico não é feito igual, né, o ortopedista faz. Quer dizer, leva um tempo. Eu me lembro, e nós vamos entrar daqui a pouco, não um diagnóstico de uma doença. Como é que é? O que é considerado não só o CID, mas como é tratada a esquizofrenia, por exemplo? Qual é o diagnóstico? Por que tem esquizofrenia? Existe diferença de graus aí? Né? Existe a esquizofrenia paranoide, que é no caso do meu filho. Dá para o senhor dar um esclarecimento um pouquinho melhor? Porque não estou querendo, porque eu quero aproveitar muito a sua presença aqui. Claro. E eu acho assim, muito difícil, eu como pai, lidar com essa situação. Imagina. Se eu não tiver, desculpe a expressão, pessoas para poder me ajudar, eu vou ficar doente também. Aliás, hoje eu tomo remédio controlado por causa disso, o senhor sabe. Porque é difícil de lidar com essa situação. É uma realidade muito mais comum hoje. E aí, como é que é esse diagnóstico? Por exemplo, hoje a esquizofrenia também cresceu muito ou foi esse diagnóstico que acabou sendo trazido, né? Ou seja, sempre existiu, mas agora, como ele está sendo muito informado, hoje a gente sabe que muitas pessoas têm essa doença, a esquizofrenia. Então, o que aconteceu? O que a gente faz? Como é que um pai deve agir quando descobre esse diagnóstico? Você me fez várias perguntas. Mas é vamos ver se a gente consegue. Não, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver ela por partes, então. Né? A palavra esquizofrenia, né, quer dizer mente partida. Né? Quer dizer, na esquizofrenia é como se nós tivéssemos, de fato, uma pessoa sem sintomas em um dado momento e, de repente, como se houvesse uma quebra. A palavra esquizofrenia. Segundo, há relatos históricos. A esquizofrenia não é uma doença que começou agora. Sim. Você já tem isso lá atrás, os egípcios, há relatos de coisas muito... Portanto, ela já sempre existiu. Terceiro, evidentemente que ao longo do tempo foram surgindo modificações na maneira de compreender. Quer dizer, eu suponho, imagino, que em um dado momento, durante muito tempo, se imaginava que uma pessoa que começava a ter delírios e alucinações, estou falando lá de 1000 anos atrás, a possibilidade de dizer, bom, ele está possuído por um espírito maligno, por exemplo. Deve ser uma situação que a gente tem que compreender. Ainda hoje isso eventualmente acontece. Independentemente de haver ou não espíritos malignos, já se sabe. Se existem, eu não sei, não é a minha área, mas independentemente de espíritos malignos e tal, você tem, na verdade, uma doença. A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico catalogado. Nós temos dois catálogos, 2 listas. Sim. Uma delas é o Código Internacional de Doenças. É a 11ª versão, a CID-10, agora está saindo a CID-11, a 11ª. Ali você encontra todas as doenças com os númerozinhos. Né? Qualquer pessoa que já levou um atestado para casa vê lá, eu tenho um transtorno depressivo moderado. E aí vem lá, F32.1 e tal. Aquele número corresponde àquilo. Se o sujeito for para a China com aquele papel, o médico lá na China vai saber. Você tem o CID e tem o DSM, que é um manual já dos americanos, que fizeram um outro e tal. São mais ou menos as duas balizas. Então, é um transtorno psiquiátrico, uma doença. Isso precisa ficar claro, né? Isso é sem vergonhice, isso é... Não, é uma doença. Isso é espírito demoníaco? Não. Terceiro. É uma doença. Essa doença, ela tem... o que se sabe hoje é que ela é um pouquinho mais complicada na sua compreensão. Por quê? Porque nós imaginamos, e hoje a ciência já avançou, a pessoa que tem esquizofrenia e tal, ela trouxe... né, um conjunto de genes, um conjunto grande de genes, todos eles com pequeno alcance, que dependendo da tecla que você tocar, aquilo dispara
sim ou não. Então não é um gene, né? É aquele ali. Não, é um conjunto. Ela é poligênica. Sim. E cada uma delas tem um pequeno tamanho de efeitos. Isso é uma coisa. Uhum. Ao mesmo tempo, nós sabemos que existem fatores precipitantes. Por exemplo, a anóxia perinatal, criança que teve um problema no parto e que demorou para nascer, etc. e tal. Uhum. Aquilo ali pode auxiliar, pode se somar a essa coisa. Com essa genética que veio. Maus tratos, sim. idade avançada dos pais, são fatores que podem contribuir para que a pessoa tenha, em um dado momento, essa história. Então, ela traz ali, nós não sabemos muito bem por que as crianças que nasceram nos meses frios, no inverno, por alguma razão, essas crianças que nasceram no inverno têm um pouco mais de casos de esquizofrenia do que as que não nasceram. Nossa, é tanto detalhe. Tantos detalhes. Nós sabemos que a esquizofrenia é uma doença, sobretudo, das grandes cidades. Nos pequenos centros tem menos, possivelmente pela pressão que se exerce. Então, essa criança nasceu com esse conjunto aqui. Ela passa uma infância, né, relativamente bem. Uma coisa ou outra esquisita aqui, fica um pouco mais lá no quarto. Alguém diz, ele tem umas coisas esquisitas, mas ele vai mais ou menos se encaminhando. Se ele for um menino, entre 15 e 25 anos de idade, costuma surgir a esquizofrenia. Então, ele abre o quadro. A primeira crise do meu filho foi aos 21. 15 a 25. Nas mulheres é um pouco mais tarde, vai na faixa de 25 a 35. As mulheres têm esquizofrenia um pouco mais tarde, a abertura do quadro, do que nos meninos. Uhum. Os meninos têm mais ou menos 1,4% a mais do que as meninas. Tem um menino e meio para uma menina, esquizofrenia, a incidência que se tem e tal no mundo todo. Esse garoto, essa menina, em um dado momento, ela pode, por exemplo, começar a entrar em contato com substâncias que hoje é uma coisa extremamente comum, como a questão da cannabis, por exemplo. Sim. E nessa situação, com esse conjunto que já está aqui e ela começa a fazer, ela pode abrir o primeiro surto psicótico, que ainda não é um diagnóstico de esquizofrenia, mas que vai fazer com que, evidentemente, as pessoas parem. Por quê? Porque, frequentemente, começam a surgir as 5 categorias, se for uma esquizofrenia, que vão estar presentes ali. Não sempre, mas os mais comuns. Primeiro, delírio. O que é um delírio? Não sei se eu estou me afastando do que você pergunta. Não. Aliás, queria só pedir um tempinho. Ô, André, coloca o primeiro vídeo aí. Tem a ver com o que o senhor falou. Aí agora eu acho que vai ser só que o senhor vai ter... Me corta porque eu vou falando, eu não sei se eu vou... Não, tá bom demais, tá bom demais. Você está diante de uma pessoa delirante, não queira convencer que o delírio não existe. Que história que te falava assim? Por exemplo, eu tive um que chegou, falava assim. Eu falei, você não vai falar? Ah, eu falei, quer papel? Está cheio de agentes infiltrados debaixo do sofá. Tinha um sofá atrás. Aí começamos a nos comunicar pelo papel. Sim. Aí chegou uma hora que eu falei, fica calmo, eu vou preparar uma injeção porque isso vai te dar mais força para sair daqui se eles te verem. Existe isso? Existe. Fiz. Uma semana depois ele voltou. Ele falou, é incrível, né? Você conseguiu. Não tem ninguém aqui hoje. O que você fez? Não, depois eu chamei a polícia e pedi para que todos se retirassem, porque estava me atrapalhando também. Uns 15, 20 dias depois, quando o remédio fez todo efeito, aí ele falou, que coisa louca aquilo que eu pensei. Pois é. Doutora Ana Beatriz, uma profissional muito conhecida e muito boa. É isso. Você viu? É o delírio. É o delírio. O delírio é uma crença irremovível. Eu sou Napoleão Bonaparte. Meu amigo, você não é Napoleão Bonaparte. Eu sou Napoleão Bonaparte. Peraí, deixa eu pegar um livro, abre. Só, esse é Napoleão Bonaparte. Veja quando ele nasceu, quando ele... Eu sei, mas eu sou... Meu filho falou que ele é psicanalista. Psicanalista. Então, é uma crença irremovível. Esse é um delírio. Sim. Ele pode, ao mesmo tempo, ter uma alucinação. As mais comuns são as
auditivas. Sim. Alguém está falando com ele, doutor. conversando com ele, e as alucinações elas podem pegar todos os sentidos. Eu posso ouvir alguém conversando comigo, eu posso ver lagartixas e cobras aqui. Eu tenho um paciente que de vez em quando ele tem quadros de alucinação por fumaça. Ele tem a sensação de estar sendo sufocado. Fumaça, mas de sufocar no consultório, de ter que levantar e ir para o lado de fora. Olha, doutor. Então, delírios, alucinações, com grande frequência há um desarranjo no pensamento, na forma dele ser, de se cuidar, falam coisas às vezes mais desconexas. E depois, num outro momento, aparecem os sintomas. Esses são sintomas positivos, não positivos no sentido de ser bom, mas que são sintomas proeminentes. Sim. E depois aparecem mais os sintomas negativos, catatonia, quer dizer, uma coisa mais quieta no canto, Sim. não tem vontade de nada, não sente prazer em nada, dependendo da forma, pode ser. Então, esse é o quadro que nós temos, respondendo, não sei se a sua pergunta, Sim, até aqui tem muito mais coisas, muito mas aquilo ali que ela está colocando é um delírio. O profissional, os familiares, aquele que estiver diante de um indivíduo no primeiro surto, que nós estamos falando aqui da evolução e estamos entrando no primeiro, e é uma coisa muito importante que vamos dizer depois sobre isso. Mas aqui, nunca, isso não está acontecendo. Eu estou conversando com Jesus Cristo. Não, você não está conversando com Jesus. Não, porque isso não funciona, é irremovível. Que é o que ela falou ali. Isso. Ele está vendo? Isso. A possibilidade de eu trocar o meu clube de futebol por um convencimento de alguém é muito pequena, mas existe. Em teoria, você pode me convencer que eu sou América há não sei quantos anos, não ganho nada. Me convencer, eu vou passar a partir de hoje ser o seu time. Isso imagino que seja raríssimo de acontecer. O delírio é impossível, não há possibilidade. Por isso é preciso, veja a postura da doutora Ana, no sentido, não é de, isso mesmo, você tem toda a razão, mas é de, olha, entendi. Ok, vamos ver que coisa essa, para dar uma informação maravilhosa, porque o familiar, ele precisa entender esse processo, né? E ele nega, em geral, o familiar, com todo. Não, isso não está acontecendo. O que é isso? É muito comum antes, nessa fase que eu estou falando aqui, antes de entrar nesse primeiro surto, como ele começa a ficar com alguns comportamentos estranhos em casa, uma fase pré-mórbida. Morbidade é doença, né? Pré-mórbido significa. São coisas que vão acontecendo antes de abrir o quadro mesmo. Ele começa a deixar o quarto desarrumado, questões de banho. Não quer mais, não consegue ir para o trabalho, não quer mais saber do dever, a família acha que aquilo é malandragem, se ele estiver fumando maconha, aí tá vendo, começa toda uma coisa policialesca nessa hora, para dizer que deixa de ser sem vergonha. É compreensível, a família não se toca para isso. E, na verdade, aquilo já são sinais. Neste caso, não que é importante que nem todo mundo que está tendo isso vai ter esquizofrenia, sim, mas as pessoas que têm esquizofrenia, muitas vezes... Com mais aquela lista, assim, né? Porque com mais aquilo que falamos primeiro. Eu prestei muita atenção no que o senhor falou, e no caso do meu filho específico, ele nasceu enrolado no cordão umbilical. Pode ter sido um dos fatores. Naquela listinha. Você sabe uma coisa interessante, o Sérgio? Antigamente, até algum tempo atrás, se imaginava que a esquizofrenia era uma doença que acontecia porque o cérebro degenerava. Sim. A ressonância magnética, o evoluir, viu que não. Na verdade, a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento. São genes, mais essas coisas que eu estou colocando, que ao longo do desenvolvimento vão produzindo canais errados que acabam, em um dado momento, desencadeando um quadro daqueles que lá está. Percebe? Entendi. Ele pode passar, isso significa que você pode ter quadros de pessoas que tenham tudo isso, vivam até os 70 anos de idade, nunca tiveram nada, morreram e tinham... É possível, mas... esse conjunto de coisas que está aí. Aí chega na adolescência, fuma maconha, ou eventualmente tem um lar muito desestruturado, um ambiente complicado. Para poder também dar um pouquinho de paz ao coração de um familiar, por exemplo, que é o meu caso, na qual eu sou muito grato, né? Não só por hoje o senhor está esclarecendo, mas pelo que o senhor fez também, me ajudando no diagnóstico do meu filho. Demorou
E acho que foi o pior dia da minha vida. Quando o senhor chegou, eu falou, senta aqui que eu preciso falar alguma coisa para você. Porque foi difícil aceitar, porque não foi um diagnóstico fácil. Ele primeiro teve vários surtos, né, para depois sim ser diagnosticado como esquizofrenia. Então, para pegar, não só, o senhor acabou de dizer que uma pessoa pode viver a vida inteira com essa listagem de sintomas e não ter um surto. Sim, em teoria, sim. Mas como conseguir? Porque demorou, né? Ele morou comigo aqui 3 anos, demorou quase 3 anos, na verdade, para realmente ter o diagnóstico. É fácil dar esse diagnóstico? É qualquer profissional ou só... Qual é o profissional ideal realmente para dar o diagnóstico da esquizofrenia? Olha, porque são 2 profissionais que precisam estar juntos. O psiquiatra, mas também tem muito psiquiatra que nem ouve o paciente. Se tu chega lá, o cara só vai passar o remédio. E eu sinto dificuldade em encontrar um profissional, psiquiatra e um psicoterapeuta que sabe lidar com a esquizofrenia. Então, assim, desculpe, mas eu precisava... Aqui nós estamos falando para o nosso público. Como ajudar? Como poder entender esse diagnóstico? É fácil? Ou o senhor realmente... Quando o senhor recebe um paciente pela primeira vez, o senhor percebe algum... O senhor já diagnostica como esquizofrenia ou não? Olha, isso é um ponto importante, Sérgio. Oficialmente, quem faz o diagnóstico de esquizofrenia é o médico, que vai lá, que atesta, que coloca. Na prática, você tem profissionais, né, da área da saúde, né, psicólogos, médicos de outra especialidade, enfermeiros, que têm uma experiência enorme e que são absolutamente capacitados para fazer o diagnóstico também. Então, digamos que o diagnóstico formal deve ser feito pelo médico. Portanto, quando você suspeita de um quadro, ou mesmo que você tenha certeza do quadro, em geral, o ideal é mandar para o psiquiatra, porque uma das principais razões é o seguinte, é ele quem vai poder medicar. Sim. E o remédio é fundamental para o tratamento. Mas quero deixar claro aqui, existem enfermeiras, minha mulher é enfermeira, existem psicólogos, trabalho com muitos psicólogos, com alguns psicólogos que me encaminham pacientes e devolvemos. Então, são pessoas que estão absolutamente capacitadas, que têm experiência, algumas delas mais do que eu, inclusive, nessa área, e que a gente tem que respeitar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o diagnóstico ele leva, em média, 3 a 5 anos para ser feito. Por quê? Porque a família nega, porque o paciente começa a vir, depois ele para o remédio, há 70% de abandono na medicação. Porque, enfim, porque aí o diagnóstico é feito, e às vezes, quando é fácil, o diagnóstico qualquer um faz. Sim. Mas existem casos que não são tão simples assim. A gente fica em dúvida sobre aquele quadro. Eu, pelo menos, fico e converso com outros colegas aqui. E olha que você tem 40 anos, né? Tem 40. Ficando velhinho já, né? 45 de formado. Se até hoje o senhor tem essa dificuldade, imagina. Tenho. Não, eu tenho muito respeito pela doença psiquiátrica e pela psicofarmacologia, porque para mim é muito difícil às vezes. Quando é simples, beleza. O sujeito entrou com uma crise, uma alucinação, então, mas e quando não é? Então, para não fugir da resposta, quer dizer, você tem um atraso nesse diagnóstico de 3 a 5 anos, até que se fecha o diagnóstico por causa disso, porque vai, volta, o pai não quer, não, leva num outro lugar, vamos tomar um chá de não sei o quê, não, vamos fazer um chá de, não, isso aqui com fé vai resolver, etc. e tal, até que depois chega. Esse primeiro episódio psicótico, ele é fundamental. É uma pena. E a gente tem que estar... A psiquiatria, atualmente, tem prestado muita atenção nisso, porque quando você atua no primeiro episódio psicótico de uma forma correta, com medicação e tal, a possibilidade da evolução ser boa é muito grande. Se você perde essa oportunidade, leva para casa, tira o remédio, para não sei o quê, segundo episódio, isso já cai um percentual razoável. E depois, num terceiro, quer dizer, quanto mais episódios a pessoa tiver,
pior é o prognóstico. Por quê? Porque a doença não é degenerativa, mas cada crise provoca alterações no cérebro, algumas delas irreversíveis. Então, são pequenas marquinhas que vão acontecendo nesses episódios. Então, vamos lá. Nossa, que explicação, hein, doutor? Mas, em alguns casos, por exemplo, nós temos aqui, né, eu estou muito envolvido, né, nessa observação dos casos de saúde mental na nossa cidade. Nós temos um caso muito, muito comentado, inclusive, nas rodas de conversa sobre isso. Eu faço parte do Fórum PCD. Nós temos um rapaz aqui na cidade, que o apelido dele é Download. Ele é um barbudo, Download. Ele, outro dia, apareceu, inclusive, no RJTV, que ele rabiscava todos os carros que ele via parado. Chegava, saía rabiscando. Ele devia estar em crise, né, em delírio e tal. Ele é um caso específico muito evidencial do que o senhor está falando. Diagnóstico não feito. Não feito. Porque logo assim que foi feita a primeira vamos botar, no primeiro surto, né? Era para ter tido um acompanhamento, não teve, foi tendo uma sucessão de hoje ele não aceita ser. E hoje nós estamos lutando, inclusive, para, junto com a família, que a família não tem condições, para tentar a internação dele compulsória. Por quê? Porque ele hoje, vamos dizer assim, não é que seja um problema para a sociedade, mas pensa bem, você chegar, sair na rua e ver teu carro todo arranhado e não poder correr atrás do prejuízo, porque nesse caso específico, qual é a saída? Olha só, Sérgio, tem um trabalho muito interessante. O professor, eu sou o que se chama de chão de fábrica, né? Eu sou um homem do consultório, eu não sou da academia, não sou professor, não sou da ciência. E a gente vai para os congressos ouvir. Você vai aos congressos para ouvir aqueles que estão num outro patamar, trazer a experiência deles. Professor Valentim Gentil. Qualquer psiquiatra, conhece, ele já está velhinho, já aposentando e tal, fez um trabalho muito interessante na cidade de São Paulo. Esse trabalho tem uns 10 anos. População de rua, pessoas que estavam largadas na rua e tal. Vamos fazer um levantamento psiquiátrico para poder saber se essas pessoas estão ali, como é que está a sanidade mental delas. A quantidade de esquizofrenia é muito elevada. O senhor uma vez falou para mim, confirma se eu estou errado, hoje o diagnóstico é de cada 100 pessoas, um é esquizofrênico. Confirma mais ou menos isso? Em torno de 1%. A prevalência a nível mundial é de 1%, ou seja, em cada 100 pessoas, uma esquizofrenia mundial. Isso varia um pouco de lugar para lugar e tal, tem 0,4 em alguns lugares. Se nós imaginarmos, é alto. Se nós imaginarmos uma população de 250 mil pessoas, sei lá, se é isso que tem em Petrópolis, então nós estamos falando quase 300. de 2.500 pessoas com esquizofrenia em Petrópolis. Meu Deus. É porque a gente não se dá conta de diversas... Se for 1%, eu acho que aqui é menos e tal, mas mais ou menos uma coisa como essa. Então, veja só, a ideia de que o sujeito que está na rua tem que ter a liberdade, ele tem que ter liberdade porque ele quer ficar na rua. Isso, o professor Gentil, nesse trabalho, confere isso mais ou menos, porque ele, sendo esquizofrênico, ele muitas vezes não está capaz de conviver, e aí ele arrisca o carro de uma pessoa que reage. Ele é uma arma ambulante. Então, veja como a doença ela vai sendo jogada para fora da história. Por quê? Porque a família nega. 70% das pessoas que são diagnosticadas, que começam o tratamento medicamentoso e o tempo passa, 70% dessas pessoas têm algum grau de abandono do tratamento. Ou não toma final de semana, só toma 3 vezes por semana, não vou tomar, mas estou bom, não vou ficar mais não sei o quê. Porque, Sérgio, pensa comigo. Quando você tem delírio, alucinação, toma medicação, fica bom. Bom no sentido de voltou a ficar lúcido, está tudo bem. Há um outro colega, estou citando colegas, um outro colega da USP que estava colocando outro dia o seguinte: esse colega, médico, tem um outro colega que foi feito diagnóstico de esquizofrenia neste outro colega. E ele perdeu uma perna porque ele se jogou no trem, na frente do trem. Meu Deus do céu. Perdeu a perna, voltou, foi tratado. E ele disse para o colega o seguinte: escuta, como é que foi nessa hora de se jogar no trem? Ele disse:
eu não estou lembrando o nome, é o Sim. Bressan, Dr. Bressan, que é um outro nome também. Já ouvi da falar USP, também, isso, Dr. Bressan. que é um grande nome da psiquiatria, um colega do Bressan, do Dr. Bressan, ele disse, o Sérgio Bressan, Sérgio, eu só tive um comando de me jogar, não tem escolha. Então, a pessoa está dentro de naquele momento, ela está de uma tal maneira que aquela é a realidade. É como se eu dissesse para você que nós não estamos aqui conversando. Sim. Na verdade, você está enganado, você está na praia. Ou seja, ele está num delírio... E mesmo depois, às vezes, isso fica... Então, a pessoa é diagnosticada, é medicada, mas muitas vezes ela não acha que seja aquilo. Primeiro. Segundo, os remédios, depois acho que você me pediu para falar de tratamento, né? Os remédios eles são fundamentais, mas têm efeitos colaterais. Uhum. E a pessoa, muitas vezes, não querendo aquilo e tal, não querendo tomar o remédio por preconceito, eu não vou tomar esse remédio para malucos, né? E abandona o tratamento. E aí nós vamos perdendo a chance até que você consiga. Muitos desses casos, alguns desses casos, você tem a possibilidade de fazer, administrar o antipsicótico depois, quer dizer, ao invés de tomar remédio todo dia, você faz uma injeção a cada X dias. Ela até cita isso lá no vídeo. Então é isso, não sei se... Até me perdi um pouco, não sei se era isso. Sério, era isso mesmo. Até porque esse caso desse menino é muito conhecido aqui na cidade e a família nos procurou, que aí agora nós vamos ver um outro vídeo, falar de como é importante a família não abandonar, né? A família tá junto. É difícil, vamos botar assim, é uma cruz pesada, mas sem a presença do familiar, jogar a responsabilidade só para o médico, porque o médico não está todos os dias com o paciente. Então a gente usou esse exemplo desse menino da Load, porque a gente está, né, os familiares procuraram a gente nesse grupo de apoio, que aí vamos entrar agora nesse assunto, para poder tentar conseguir uma internação compulsória. Só que aí também, eu queria que o senhor falasse, depois desse vídeo, que também a questão do sistema, principalmente o sistema público, né? Porque existem clínicas muito boas de internação psiquiátrica, mas a maioria são pagas. E o poder público hoje praticamente extinguiu as clínicas psiquiátricas. Bom, peraí, mas se o particular existe, é porque tem demanda, e muita. Por que o público, né, não está fazendo? Não deixou de fazer, dizendo que não, vamos medicar. Inclusive, há um discurso de não ter hospital psiquiátrico por causa do passado, né, que a gente tem histórica. Inclusive aqui, na nossa cidade, nós tínhamos o Santa Mônica, que foi fechado, e só Deus sabe o que aconteceu com os pobres coitados dos pacientes que foram abandonados lá. Então, para a gente partir para a segunda pergunta, a gente vai ver primeiro um vídeo, e aí isso me ajuda, porque o papo tá bom demais. Tá bom demais. Vamos lá. E um levantamento mostra como a esquizofrenia, doença que atinge quase 2 milhões de brasileiros, afeta a rotina de quem cuida desses pacientes, geralmente pessoas da família. E mais de 90% deixaram de realizar atividades do dia a dia. Quase metade precisou abandonar o emprego. Concentrado, caprichoso e sorridente. Mas Vitor já sofreu muito. Minha mãe tinha um tapete na sala e era cheio de franjinha. Então, se uma franjinha estivesse fora do lugar, eu tinha que arrumar, senão aquilo ali me deixava nervoso. Ele sofre de esquizofrenia e demorou 15 anos para descobrir a doença. Cada médico falava uma coisa. O primeiro foi o toque, aos 9 anos de idade. Depois, aos 11 anos de idade, veio o TDAH, que era uma hiperatividade, tanto motora como cerebral. Aos 13 anos, veio o bipolar. Para cuidar do filho, que hoje ajuda o pai na oficina, Roberta largou o emprego. Atitude que é muito comum, segundo pesquisa encomendada por uma empresa farmacêutica. Quase 45% dos cuidadores param de trabalhar para ajudar uma pessoa próxima. Mais de 90% deixam de realizar atividades do dia a dia. Pouco mais de 60% dizem que a doença afeta suas vidas tanto quanto a do paciente. A esquizofrenia é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento. O uso de medicação evita as crises e a psicoterapia ajuda o paciente a levar uma vida mais equilibrada. Por isso é tão importante ter o diagnóstico o quanto antes. A gente deixar essa pessoa menos exposta a essas crises, e quanto mais a gente prevenir as crises seguintes,
maior é a chance dela manter aquela funcionalidade dela e conseguir ter uma vida produtiva, conseguir ter algum sentido para a vida dela. A esquizofrenia, que geralmente se manifesta no fim da adolescência, é a terceira doença que mais afeta a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas Vitor mostra que quando o tratamento é feito de maneira correta, é possível seguir em frente. Se você tiver determinação, garra, vontade, você consegue estabelecer a doença e viver em paz. Poxa. É isso aí. E aí ele tem uma coisa, Sérgio, se você me permite, antes que a gente esqueça, quando ele diz assim, eu tapete com franjinhas e tal, eu tinha que colocar a franjinha no lugar. Isso. Esse é um sintoma de toque, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, uma obsessão é uma ideia que se repete. Uma compulsão é um comportamento que se repete. Eu tenho que lavar minhas mãos porque elas estão sujas. Eu lavo uma vez, eu tenho que lavar minha mão porque elas estão... Eu lavo 20 vezes. Transtorno obsessivo-compulsivo. Acontece que é muito comum na esquizofrenia. As doenças esquizofrênicas, elas podem ter comorbidade, quer dizer, você tem uma doença, mas pode ter uma outra associada. Né? Você pode ter 2, 3 associadas e tal. É muito comum essa associação de esquizofrenia com toque, a tal ponto que se está criando, isso ainda não é oficial, tem um outro colega também da USP, que aliás, é uma das maiores autoridades do mundo aqui, que trabalha com toque, e se está cunhando o termo esquizotoque, que é exatamente... pacientes com esquizofrenia e que tem toque numa incidência. Por que existe associação? Não está muito claro, mas isso é mais ou menos comum. A outra coisa... falou sobre a necessidade da medicação e do diagnóstico assim que perceber. O primeiro episódio. Que o senhor já tinha falado, né? O primeiro episódio. E aí o tratamento, se me permite entrar um pouco nisso, quer dizer, está bem fundamentado, não há dúvida do seguinte. Quem tiver a oportunidade de ir a Barbacena, que ainda não foi, lá existe uma coisa, um lugarinho chamado Museu da Loucura. Vale a pena ver, desde que você se prepare, vale a pena ver. Não sei se você sabe. Loucura? Museu da Loucura, em Barbacena. Barbacena havia uma fazenda. Esse documentário eu até já vi. Que isso, ele pronto. se tornou então, manicômio. Procurem isso. Mas antes de se tornar manicômio, os fazendeiros que tinham pacientes que ficavam loucos jogavam dentro do estábulo com feno, trancavam e botavam comida por cima todo dia lá e tal. No Museu da Loucura você vai ver os instrumentos que eram utilizados para conter os loucos. E é uma coisa pesada, é importante, porque você vai... Parece uma masmorra, com tortura e tudo mais. Por que eu estou te dizendo isso? Essa época foi uma idade... Era isso que tinha para fazer. Na década de 50, começaram a surgir os primeiros antipsicóticos. E esses antipsicóticos começaram a ter efeito. Hoje nós estamos na segunda geração desses remédios, que tem algumas vantagens sobre a primeira, e eles têm efeitos bastante importantes e aliviam muito a carga de muitos pacientes, dependendo se é o primeiro episódio, se é o segundo, se é o terceiro. Existem casos mais simples, outros não tanto. E é curioso perceber que todos eles, da primeira geração, esses primeiros, eles são muito eficazes, mas eles têm muito efeito colateral pesado. O haloperidol. A gente observou ali que ele, ao falar, ele tinha tinha um semblante bem, como se estivesse assim, dopado. Não? Pode ser que já seja uma fase mais avançada, segundo, terceiro, e aí ele já vai ficando... Não, antes da medicação, o próprio vai ficando o andar, a fala, pela evolução da medicação, da doença não tratada adequadamente. Mas pode ser também a medicação. Esses medicamentos, sobretudo da primeira geração, sedavam muito, traziam muitos efeitos colaterais. O famoso sossega-leão, né? Muita gente conhece o haloperidol, a substância tem um nome comercial, o haloperidol ainda é muito utilizado no pronto-socorro. Inclusive injetável, né? Injetável, isso. A resposta ele é barato, dele, a resposta dele é o quê? Imediata? É relativamente rápida, mas tem muitos efeitos colaterais. Aí você trouxe outros efeitos, essa segunda geração, que tem bem menos efeitos colaterais, mas que gera ganho de peso. Um deles ganha muito peso, tem síndrome metabólica e tal. Então você tem que ir mexendo com isso, mas o que precisa ser dito aqui é o seguinte: o tratamento da esquizofrenia
passa necessariamente pela medicação. Isso tem que ficar claro. Não tem como cuidar da doença sem medicação. De uma esquizofrenia sem tomar um remédio. É preciso que o paciente tenha consciência disso, que os familiares tenham consciência disso, que o professor Gadelha estava contando de uma colega psiquiatra lá em São Paulo, que parece que talvez um pouco menos experiente nisso, começou a querer convencer o paciente que ele não precisava do remédio e aí a resposta não foi boa, teve que entrar. Então, o uso da medicação é inquestionável. Sim. A medicação resolve todos os problemas da mesma maneira? Não. Existem respostas diferentes, aí você tem que fazer todo um manejo medicamentoso, que muitas vezes é difícil, mas aí já é da área técnica mesmo lá do médico para poder tratar. Agora a gente vai entrar, então, na segunda parte, que é o senhor como psicoterapeuta. Como o senhor, como médico, né, e tendo pacientes com vários sintomas de transtornos mentais, o senhor já apontou várias informações importantíssimas para o nosso público. E agora, para quem está nos ouvindo, aquela gotinha de esperança, né? Está perdido um paciente? Não, ele pode se tornar um download? Não pode. Não. Veja só, Sérgio, isso é importante, porque, como eu disse, o tratamento da esquizofrenia passa necessariamente pela medicação, mas ele não se esgota na medicação. Sim. Existe uma outra coisa que a gente chama cada vez mais de psicoeducação, Sim. que é partilhar com o paciente, partilhar com os familiares o que está acontecendo, ouvir, encaminhar para a terapia, eventualmente. Tem a parte de arte-terapia, tem muita coisa que pode ser feita de uma maneira muito interessante. São um parênteses rápido, a gente vai lembrando de coisas. Mas houve uma psiquiatra conhecida no Brasil inteiro chamada doutora Anísia da Silveira. Sim. Que é o nome do nosso CAPS aqui, CAPS Nisso. Doutora Anísia da Silveira já morreu, era uma virou filme, nordestina, tem o filme, vale a pena ver. Nise, quem quiser, vale a pena ver. Isso que eu vou contar agora está lá no filme também. Ela fez um trabalho extraordinário. Ela, o marido também que era, mas ela fez um trabalho. Então ela estava no Rio de Janeiro, ali embaixo, no Pedro II, lá, onde tinham todos aqueles pacientes psiquiátricos, e ela começou a fazer um trabalho um pouco diferente. Ela dava papel, lápis, tinta, não sei o quê, para os pacientes começarem a fazer, escrever, e tendo... Ao mesmo tempo, eles ficavam do lado de fora. Eles não ficavam mais dentro do lado da história presos, e clausulados, né? Para a área grande, com sol, etc. e tal. E isso, de alguma maneira, começaram a surgir cachorros, gatos por ali, que foram ficando. E aí, de repente, uma população grande de gatos e cachorros. Um dia, o coordenador lá da responsável clínica pela clínica mandou que era para acabar com aquilo. Mata, tira, joga fora, não sei o quê. Quando ela soube, ela foi lá e disse: por que o senhor quer fazer isso? Não, temos que acabar com isso, ficar trazendo pés. Os gatos e os cachorros são meus coterapeutas. E, de fato, nós sabemos. Porque, perceba, alguns pacientes esquizofrênicos, eles não conseguem conversar como nós conversamos. Sim. Nós estamos tendo aqui uma forma de comunicação. Sim. Mas nós sabemos que essa não é a única forma de se comunicar. Sim. Quem já teve um bichinho, quem já teve... Eu tive um cachorro lá, você acha que você conheceu a Pretinha? Era um vira-lata que ficou lá conosco até o final. Uma coisa muito curiosa. Cerca de 6 meses antes dela falecer, já velhinha e tal, ela passou a entrar ali onde eu atendo e tal. 5 para as 6 ela entrava, chegava ali, começava a colocar o nariz ali, ficava futucando para eu fazer um carinho, uma coisa qualquer, depois ela ia embora. Sim. Quer dizer, ninguém pediu, foi uma coisa espontânea que ela fez durante um período de tempo. O que isso significa? Sei lá, mas me fazia muito bem. E imagino que se ela repetiu também. Então, essa relação com os animais, essa relação com a escrita, a parte lúdica, a parte não verbal. Ela é importante. Então, em resumo, tem muita coisa para se fazer na questão do esquizofrênico. Muitos familiares têm que abandonar o seu trabalho para tomar conta do esquizofrênico. Sim. Ficou bem evidente. Muito esquizofrênico precisa de ajuda e são quadros que ficam parcialmente comprometidos, sim. Mas há muitos pacientes psiquiátricos que passam a ter uma vida
relativamente normal. É isso. Há um livro do Doubt, não vou lembrar o nome agora, depois, se for o caso, até posso passar. É o caso de um esquizofrênico do Rio de Janeiro, escreveu um livro contando a história dele, o sobrenome é Doubt. E uma vida, enfim, com a medicação, etc. e tal, mas nós partimos hoje do princípio, nós que eu digo a ciência, há uma corrente que defende o fato de que não há uma esquizofrenia. Esse negócio chamado esquizofrenia, na verdade, possivelmente são várias coisas um pouquinho diferentes. Hoje, depois desse papo, eu acho que muita gente vai entender que daquele ditado popular, né, que a gente não gosta de, né, hoje de chamar, né, lógico, principalmente eu que tenho um filho, né, mas de louco todos nós temos um pouco. Tem um pouco, né? Então, nós estamos aqui conversando, mas talvez se tivesse o meu filho aqui que não iria ter condições de conversar, mas ele ia querer participar. A gente volta a encontrar a maneira dele se comunicar. E aí vem, então, a importância da terapia, né? Da psicoterapia. Da psicoterapia. Quando a pessoa está... Normalmente, na fase aguda, em que o paciente está com delírios, alucinações e tal, a psicoterapia fica posta de lado. Posta de lado. Mas desta forma, quer dizer, a partir da estabilização do quadro e sob determinadas condições, é possível fazer isso individualmente, eventualmente em grupos, depende, tem várias formas, tem a psicanálise, tem as psicoterapias, aí são a ludoterapia, atividade física, quer dizer, fazer com que o sujeito possa resgatar um pouco da vida dentro do quadro dele. Sim, e se aproximar ao máximo da normalidade da sociedade, né? Poder conviver. Então, aí agora vai uma pergunta provocativa, então. Já que soltou esse exemplo lá da Nilce, né? Da Silveira. Nise da Silveira. Nós vemos aí a importância da família, mas num caso específico de um paciente grave, como esse caso que eu falei para o senhor, do download, que é aqui da cidade, esse problema existe, né? E agora, nesse exato momento, ele deve estar circulando. Ele gosta muito de ficar ali na Praça da Liberdade, porque ele utiliza aquele banheiro ali, ele fica ali. Mas ele hoje já está causando esses problemas todos que você vê. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Existe uma corrente, então, devido ao avanço da medicação, avanço, né, da questão da terapêutica, mas há casos que há necessário a internação? Sim. Porque há psiquiatras e terapeutas, psicólogos que não defendem a não internação. É um pouco principalmente mais, os que são do serviço público. Isso é um pouco mais abrangente da seguinte maneira, o Sérgio. Primeiro, existem 3 tipos de internação. A voluntária, que a pessoa chega lá e diz, olha, eu queria me internar, eu estou viciado em cocaína, não aguento mais. Voluntário. Depois você tem a involuntária, que é quando você, de alguma maneira, percebe que aquela pessoa, em geral, está colocando a vida dela e do outrem em risco. Em geral, é isso. Sim. A pessoa está tendo comportamentos que ela vai atentar contra ela mesma, ou coloca. Aí você pode buscar a internação involuntária, e tem a relação compulsória, que é aquela que o juiz determina porque houve um elemento qualquer, um paciente psiquiátrico cometeu um crime, é perigoso, não sei o quê, é imputável, é inimputável, aí tem toda uma história. Sim. E o juiz determina que ele tem que ser. Então, existem essas 3 formas de internação. Elas têm seu lugar, sim. Existem um caso interessante de internação involuntária, é do Casagrande, do jogador de futebol, que é dependente de cocaína, sim, pesado. Ele entrou com a caminhonete um dia na contramão, em São Paulo, numa rua toda movimentada, saiu batendo em todos os carros. Não, graças a Deus não machucou ninguém. Naquele dia, a mulher dele, a esposa dele na época, isso eles é que contam, isso está em livro. Está em livro, ele escreveu o livro. Ela autorizou, pediu e o juiz concedeu a internação involuntária. E ele foi levado para uma clínica. Durante 6 meses ele ficou afastado, sem contato com a família, e mais um período de tempo, e um caso muito bem sucedido. Mas foi necessária. Ele depois o primeiro mês, eu sou Casagrande, aquela coisa, queria sair, ia processar, acontecer e tal. Depois ele acabou aceitando, e a mulher dele tem um depoimento interessante. A ex-mulher
tem um depoimento interessante nas mídias aí, dizendo como ela, no momento em que propuseram a internação involuntária, ela ficou muito em dúvida, muito confusa sobre o que fazer, acabou optando por fazer, depois continuou muito culpada por ter trancafiado o marido, não sei o que e tal, e que depois de um determinado momento ela se deu conta de que foi a melhor coisa que ela tinha feito na vida dela. Então, cada caso é um caso, e aí, para o cerne da tua pergunta, que eu daqui a pouco vou pela segunda vez esquecer de dizer, Sérgio, nós saímos das trevas. Barbacena mostra isso. Tinha um trem da loucura. Está no filme lá. Esse filme era um trem que passava em vários lugares do Brasil e as pessoas que tinham pacientes loucos botavam no trem para vir para Barbacena. Só que hoje a gente sabe, você tinha um familiar que você não gostava muito, tá louco, bota no trem. Tinha um enteado que não sei o quê. Aquilo foi ficando uma loucura. Despachava aquilo ali, o trem ia embora e ficava por ali. Sim. Foi isso. Quem quiser, veja esse filme sobre a Barbacena, sobre esses momentos, isso você vai encontrar lá sem nenhum problema. Então, isso era um absurdo, completo, total. Houve um momento em que os médicos, outras autoridades disseram, escuta, olha, não pode. Os hospitais psiquiátricos são depósitos de pessoas jogadas num canto. Não é possível, temos que acabar com isso. E, na medida do possível, as leis, então, houve a desinstitucionalização, né? A ideia de que era preciso tirar os pacientes psiquiátricos desses lugares e que eles deveriam ir para a casa dos familiares, onde, em teoria, eles estariam melhor cuidados, onde eles receberiam o apoio e o carinho que lá eles não recebiam. Depois, o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, para fazer com que esses pacientes fiquem ali durante o dia, tendo as residências terapêuticas, onde alguns grupos passaram a morar, com essa ideia. Mas o que aconteceu? A ideia interessante não dava para continuar daquele jeito? Não dava. Mas, dois, você monta um sistema, não tem psiquiatra. O CAPS vai atender quantos? 500? Sim. Cadê as residências terapêuticas? Sim. E pior, e aí eu não sei, é uma opinião muito pessoal, não, devemos deixar esses pacientes cuidados em casa, porque em casa eles estão melhores. Estão? Depende. Há situações de familiares que levam, carinhosos, que conseguem lidar com aquilo, que tem... Mas existem situações em que, francamente, é um horror. O sujeito tem 2 metros de altura, fica violento, não toma o remédio, cheira cocaína, é esquizofrênico, sai batendo em todo mundo. É coisas que a gente vê. A gente vê, inclusive, depoimentos aí na mídia de morte, inclusive, né? De pessoas que, no momento da crise... Mortes de familiares, mortes de conhecidos e mortes de psiquiatras, né? Já tivemos, vocês devem conhecer aí situações em que o psiquiatra... Então, com isso eu estou querendo dizer o seguinte, eu não sei qual é a resposta dessa pergunta, Sérgio, mas... Talvez seja ela não tenha uma resposta definida. Ficou um negócio onde você não tem... Se eu tenho dinheiro, eu boto se o familiar, aí eu vou te dar, olha, vai para lá, etc. e tal, para ali, para lá. Tem bons serviços ainda, com planos. Então, mas foi muito bom a sua colocação. Pena que a gente não tem uma solução, principalmente para aqueles que não podem pagar. Porque as clínicas existem. E se existem as clínicas, é porque tem demanda. Né? Então, assim, só aqui em Petrópolis tem. Tem muito mais. Os hospitais, mesmo se você colocar toda a rede particular e tal, a demanda é muito maior. É muito maior. Então, também, desculpe, doutor, eu não sou da área, mas eu tenho um paciente, um usuário. E se existe essa demanda, a gente também não pode fechar os olhos para uma realidade de um familiar, de uma família que não seja como essa né? Que abraçou, você viu lá ele trabalhando junto com o pai, mas mostrou o lado bom. Mas com certeza vai ter momentos ali que o pai fala, e agora, o que eu vou fazer? Existe. Então, é uma incógnita. O que fazer? Né? Porque o sistema, por exemplo, hoje para você manter um mês um paciente internado numa clínica com todas as condições dignas de um tratamento, é R$12 mil.
Dependendo do que seja. É 12 mil reais. Eu fiz mais, isso com até mais do que isso. Então, eu fico preocupado porque essa família, por exemplo, que nos pediu ajuda, a gente não sabe porque vamos tirar ele da rua, mas vai internar onde? Porque aqui em Petrópolis não tem mais clínica pública para esse tipo de tratamento. Vai ficar no famoso 72 horas. Não sei se você já ouviu falar, na parte de 72 horas. Vai lá para o Leão Saep, mete um sossega-leão, 72 horas, depois devolve para a rua. Como a família não tem condições. Essa coisa toda começou a ficar de tal maneira complicada que surgiram as comunidades terapêuticas, que não são hospitais, não são clínicas, mas a FEBRACT, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas, teoricamente se capacita, arruma um espaço, um lugar, e aí você pode acolher dependentes de substâncias, por exemplo, ali, mas não pode tratá-los. Porque a comunidade terapêutica não está autorizada a ter tratamento com remédio, não tem médico, não tem... Fica uma coisa que, em alguns casos, resolve algumas coisas. Tem uma lacuna de política pública aí, né? Tem uma lacuna. Tem. E a demanda existe. Eu não sei se há interesse por parte dos políticos de resolver o problema dos problemas mentais. Nossa prefeitura, por exemplo, acabou de fechar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Lidar com o paciente psiquiátrico... Acho que não vota, né? Não vota, deve ser por isso. A psiquiatria tem uma coisa curiosa, porque ou você gosta muito ou você não quer chegar nem perto. Eu tenho um colega aqui de Petrópolis que sempre eu rio muito com isso. Raul, chegou no meu consultório, dependência química, eu mando para você. Eu não gosto, não quero. O que é muito comum. Você não está obrigado. Eu tenho 45 anos de formado, os primeiros 2, 3 anos eu fui pediatra. Depois eu me dei conta de que eu adorava a criança, mas não queria tomar conta de que não tem problema nenhum se o sujeito não gostar de dependência química. E realmente eu tive amigos, né, que são médicos, falaram assim, olha, quando chega lá na residência médica, que tem que decidir as vagas, né, vamos dizer assim, a ida, né, dos médicos terapeutas para... Ninguém quer ir para a área mental. As pessoas que gostam. Aí elas vão e gostam. Quem gosta disso, gosta. Sabe? Aquela coisa, reclama, mas gosta. Agora, quem não gosta, não quer nem chegar perto. Por razões as mais diversas. É uma especialidade que tem as suas delicadezas. Há um curso de emergências médicas, emergências psiquiátricas, todo ano. Quem é da área sabe, foi agora, um mês atrás. Todo ano eu ia para São Paulo, ficava lá 3 dias, fazia o curso de emergências psiquiátricas. Da pandemia para cá, ele passou a ser online. Então você em casa vê. E tal. Uma das coisas que eu mais me divertia, tem um desses professores, e todos eles de São Paulo, só de serviços bons e tal, ele contando que ele já padeceu nos consultórios, nos hospitais de pronto-socorro em São Paulo. Lá e tal. Todos eles já levaram pelo menos um tapa, isso faz parte da atividade. Aqui, pra você ter ideia, num dos momentos de crise do meu filho, ele teve no Leão Saep internado, às 72 horas. Ele deu várias entradas lá. Aí tinha uma psiquiatra, a doutora Beatriz, que ela estava atendendo um paciente muito crítico. Cara, esse paciente pegou aquela escadinha de ferro, você sobe na maca, e pegou e sentou na cabeça da psiquiatra. Ele ia matar a psiquiatra. Meu filho pegou meu filho, que estava internado, abraçou ela, segurou ela por detrás e salvou a vida dela, porque o cara ia acabar com ela. Até porque o paciente em surto, homens e mulheres, você vê isso na prática com mulheres, é uma coisa impressionante. A mulher magrinha, num surto, aquilo triplica a força, né? É igual ao sujeito que está embriagado, que fica mais... coisa tem, isso é muito comum. Para você ter uma ideia, existem protocolos. Sim. Né? Quer dizer, o sujeito que está lá, tem o indivíduo está em surto psicótico, você vai enfrentar o paciente de surto psicótico? Não. Existem algumas coisas que você deve fazer. Uma delas é evitar ficar olhando nos olhos diretamente, tentar de alguma maneira ouvir o que a pessoa está dizendo, procurar ser empático, tentar se afastar ou se aproximar, dependendo do nível de permissão que a pessoa tem. Se você vai chegando mais perto, percebe que a pessoa está mais agitada, volta. Nunca confrontar um paciente que está com delírio, com uma alucinação. E no pior dos casos, nunca enfrentar. É preciso sempre, de alguma maneira, acolher. Entenda uma coisa, respeitar e concordar são duas coisas diferentes. Eu estou vendo Deus. Entendi. Bom, ok.
Entendi significa o quê? Você está me dizendo que viu Deus. Eu não estou dizendo que estou de acordo, nem que eu vi Deus. Eu apenas disse, olha, eu entendi a tua informação, recebi a sua informação. Com respeito, com atenção. Mas nunca... Isso não existe, que besteira. Aí você... Para você ter uma ideia, há um protocolo de contenção do paciente psiquiátrico em surtos e tal. São 5 pessoas. A equipe, quando acontece correto, você tem que combinar previamente. São 4 pessoas, cada um segura no braço, outro no outro, numa perna, outro na perna, e o 5º segura a cabeça. Quando você está com um paciente que você percebe que aquilo está escalando e que você não tem, e que vai acontecer alguma coisa, você se dá conta de que tem que conter o paciente, pelo menos para medicar, tirar da crise e tal. São 5 pessoas. Quer dizer, aqui no pronto-socorro, 5 pessoas, não é? No Rio, no Souza Guiar. Eu estou falando da teoria, no serviço universitário, na USP, em São Paulo. É o protocolo, já está falando do protocolo. Isso é o que recomendo e tal. Na prática, como é que é? Né? Complicado, né? Doutor, nós vamos agora passar para a fase final da nossa entrevista, que foi muito boa. Que bom. Eu espero que tenha esclarecido bastante o nosso público. E com relação ao familiar, agora eu tive o prazer de conhecer, né, lá na Praia Vermelha, no IPUB, né, um grupo de psiquiatras que criou um projeto chamado Entrelaços. E esse projeto, ele visa, né, já tem alguns anos, né, e ele visa a dar um pouco mais de informação de qualidade como essa que o senhor está dando aqui nessa entrevista. Porque o familiar fica sem saber o que fazer. Em muitos casos, o familiar não consegue nem entrar, porque o próprio paciente às vezes não quer, e nem entrar na consulta junto com o paciente, né, com o usuário. E aí ele fica sem saber o que fazer. Na rede pública, então, nem se fala. Porque antigamente na rede pública tinha também o paciente ele atendido, mas tinha uma preocupação da equipe técnica em se reunir para conversar com os familiares ou o cuidador, que às vezes nem sempre é o familiar, é alguém que cuida, que fica com pena, principalmente em situações de famílias vulneráveis. A pergunta que eu queria fazer para o senhor agora é a importância da presença da família ou de alguém que realmente disposta a abraçar esse usuário, esse paciente, que aí eu acabei vendo no seu diálogo comigo e os seus apontamentos, que lá no início o senhor falou que uma das formas de um paciente entrar num quadro de esquizofrenia também é a questão do uso de entorpecentes. E aí o senhor acabou falando o exemplo do caso do Casagrande e por aí vai. Mas apesar de ser um dos sintomas, eu queria dizer para o senhor o seguinte: como a gente pode ajudar, agora nesse finalzinho de programa, o familiar, o que ele deve fazer? Olha quanta coisa o senhor falou, o protocolo e tal, mas nem sempre o familiar. Eu me lembro que uma vez que eu liguei, meu filho estava em crise, e aí a pessoa do SAMU atendeu e falou assim: olha só, como é que ele está? Ele está em surto? Não, eu estou te ligando porque ele está em surto. Não, mas como é que está? Por quê? Porque aí eu preciso ligar também para a polícia. Olha só, e ligar, não era só o SAMU, porque era para proteger a vida dos... Então, olha como é que faz sentido tudo que o senhor falou. Então, o recado hoje, pegando esse gancho lá da iniciativa do IPUB de criar esse grupo, né, de compartilhamento, de acolhimento de familiares de usuários da esquizofrenia e de transtornos mentais. Isso é válido? Isso funciona? O que o senhor acha que essas pessoas podem fazer para ajudar? Porque eu sinto que vontade todo mundo tem. Eu sou um que tem, você me conhece. Eu vou lutar, fui parar no conselho da pessoa com deficiência por causa do meu filho. Mas o que o senhor diz para esse familiar que está desesperado, se sente sozinho, às vezes? Isso funciona, não funciona? Tem que buscar ajuda, porque só ele sabe, só o familiar sabe o que passa todos os dias, né, ao lado de um paciente. O Sérgio, nós estamos num momento em que, se você perguntar a pessoas, tudo bem com você? As pessoas falam, nós falamos. Quer dizer, todo mundo quer falar. Até voltamos ao início do programa, em função do momento que nós estamos, as pessoas querem ser ouvidas e algumas vezes saem falando. Então, é importante que haja
grupos que possam acolher demandas específicas. Você tem grupos para transtorno bipolar, você tem grupos para alcoolismo, você tem situações específicas onde pessoas que vivem o mesmo problema possam estar compartilhando isto ali. Muitas dessas pessoas vão para lá e sabem que a ida até ali não vai mudar o destino do filho, mas que aquela ida ali propicia a possibilidade da pessoa conversar, falar, ouvir uma coisa do outro. Olha aqui, eu vivo isso também na minha casa, e poder trazer algum lenitivo para a vida dela na casa em que ela está. No seu dia a dia. Então, né? Esses grupos são extraordinários, porque em geral são grupos gratuitos, as pessoas não têm nenhum compromisso maior nessa história. O que a gente sempre, nós estamos conversando antes aqui, o pessoal do AA, eu sou um amigo dos Alcoólicos Anônimos, né? São profissionais que comparecem lá para, de alguma maneira, prestar algum tipo de serviço, uma palestra, alguma coisa. Muito antigo, né? Muito antigo, muito antigo. O primeiro desses grupos todos anônimos foi o Alcoólicos Anônimos, depois Narcóticos Anônimos, Comadores Compulsivos, Jogadores Anônimos. Aliás, jogo, sugiro que você traga alguém aqui depois para falar sobre o jogo, vai ajudar muita gente, porque está ficando... Mas qual é o fundamental? É que não seja uma coisa de determinação. Deixar que a pessoa possa falar. Que ela tenha um espaço para poder colocar a angústia dela, para poder... Isso tem que ter um período de tempo limitado. Não é? E lá nessas reuniões de cabeceira, não há, eles chamam reunião de cabeceira, não há retorno. A pessoa tem 10 minutos para poder falar, começa, fala, todos ouvem, e ao final... termina e uma outra pessoa vem. Então a proposta é não há retorno, não há aqui, ali, depois você conversa uma ou outra coisa para poder, ao mesmo tempo que você pode, eventualmente alguém vai lá falar sobre que não precisa ser médico necessariamente, alguém lá, um familiar, um pai, dá um depoimento como um todo. Eu acho fundamental esse trabalho seu e parabéns, continue. Que bom, doutor. Não, a gente está chegando ao final. Eu queria que o senhor estivesse olhando para aquela câmera e desse esse último recado. Com 40 anos de experiência, o que o senhor pode falar para uma pessoa que esteja enfrentando esse problema, né? Principalmente a questão de... Eu prestei muita atenção no que o senhor falou, eu acho que a gente não tem como tratar de um problema sem a questão medicamentosa. Então, dá esse último recado, porque passou tão rápido, foi tão bom. Que bom. E eu acho que... está prestando um serviço aí à nossa sociedade. Eu agradeço a você, Sérgio, a possibilidade de vir aqui. Eu que agradeço, doutor. Eu ficarei contente sabendo que pessoas que estão me ouvindo agora, de alguma maneira, podem ter pego uma ou outra questão e que isso possa ter contribuído para o esclarecimento delas. Acho que pretendi dizer que se a esquizofrenia é desafiadora, existe muita coisa que pode ser feita, mesmo com os casos que se resolve, que não tem uma resolução muito, muito importante. Eu tenho o caso de uma senhora, rapidamente. Pode falar. O caso de uma senhora que eu atendo, na verdade, o filho dela. Eles não são daqui, são de um outro município, e essa senhora tem uma esquizofrenia, chegou para mim, vários episódios, muitos remédios, 20 anos e tal, ela está catatônica. Então, a mãe dela, a mãe dele, quase não fala, ele traz para a consulta também, deixa ali, quase não fala, não tem quase expressão, levanta a certa altura, se eu quero voltar para minha casa, é uma das poucas frases e tal, ele faz questão de trazê-la com carinho, gosta. Então, durante um bom tempo, a conversa com este rapaz foi no sentido de esclarecer o que estava acontecendo na relação dele com a mãe, do quadro, isso que tentamos fazer aqui hoje. Ele começou a perceber que ele poderia fazer alguma coisa, e que essa alguma coisa seria interessante para ele, como abraçar a questão, não é? O esquizofrênico não sente nada. Quem disse? Quem disse? O que ele está achando? O quê? Quer dizer, percebeu a possibilidade de respeitar o espaço dela quando ela não quer falar. Então, se estabeleceu uma relação que não é uma relação nos padrões normais. Ele não ouve nada de volta, mas ele sente que há essa volta e ele se sente bem fazendo isso, sabendo das limitações do quadro dela. Então, sempre há o que fazer, procure ajuda. É muito difícil, se o seu filho, se a sua filha se enquadra numa dessas questões, procure um médico. Essa é
Se você tem um viés religioso e pretende manter a questão religiosa vinculada, sem problema algum. A psiquiatria de uns tempos para cá se deu conta de que nós fazíamos uma coisa errada, que a pessoa chegava e começava a falar sobre religião e dizia, bom, isso aqui não é comigo, vai lá depois. Só que nós estamos nos dando conta de que a religião faz parte, é importante da vida da pessoa, e que a psiquiatria não só pode, como deve ouvir, entender. Não importa o que o psiquiatra, se ele é espírita, se ele é ateu, o que importa é ouvir e respeitar. Então, todas essas coisas. E lembre-se, o último detalhe, comunicação é verbal e não verbal. Isso ficou claro na entrevista. Você diz coisas, você ouve coisas, isso é importante, mas o que você faz, às vezes sem se aperceber, diz muito mais para um paciente que a gente acha que não está prestando atenção, mas a gente nunca sabe o quanto ele está prestando atenção. Pode ter certeza que está. Tá bom? Muito obrigado. Isso aí. Doutor, gente, mais um episódio do podcast Na Medida Certa, hoje sobre saúde mental, como foi importante a gente ouvir aqui o doutor Raul. E, doutor, muito obrigado. Vamos fazer o nosso brinde aqui, que eu sempre faço no final. Muito bem. Meu amigo, então, meu ouvinte, até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço.